As últimas entradas que o flip-flop pode ter são as entradas de escrita assíncrona. Então, essa é a última operação que nós não tínhamos visto ainda do flip-flop. E a ideia da escrita assíncrona é uma escrita de alta prioridade. Tá? Então, quando uma das entradas preset barra ou clear barra estão ativas, né? Então elas são entradas que normalmente você vai encontrar com lógica negativa. Então elas são ativas em nível baixo. Então vai ser escrito respectivamente, né? Então quando o preset é ativo, ou seja, quando a gente coloca nível baixo nele, vai ser escrito 1, e quando o clear é colocado em nível baixo, vai ser escrito 0 na saída. Tá? E essa escrita é independente das entradas de habilitação e de sincronia. Tá? E independente dos valores das outras entradas. Né? Qualquer que seja o flip-flop. Aqui, por exemplo, está desenhado um flip-flop do tipo JK, mas não depende dos valores das entradas S, R, J, K, D ou T. Tá? Então a tabela verdade dessa operação ela é mais ou menos essa aqui. Se eu tiver ambos preset barra e clear barra em nível alto, não vai afetar o funcionamento do flip-flop, ele vai obedecer às outras entradas. Já se eu colocar o preset barra em 0, se já ativar ele, eu vou fazer um set assíncrono, vou escrever 1, e assíncrono porque ele não respeita as entradas de sincronia. Então, no momento exato em que o preset for para nível baixo, vai ser escrito o valor 1 na saída. Né? E o clear barra, quando ele vai para 0, a gente faz um reset assíncrono, ou seja, joga imediatamente a saída para 0. Né? E essa é a razão pela qual, né, a gente não vinha usando o clear como termo para escrita de 0. Tá? Estava usando reset, porque a gente vai costumar usar clear para essa operação de reset assíncrono. Tá? Então, fechando todas essas operações aqui do flip-flop, nós vamos chegar a poder usar agora os modelos do Logisim. Tá? Porque o Logisim, por exemplo, se a gente pegar aqui um flip-flop SR, a gente vai ver que ele tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 entradas. Tá? Além do Q e do Q barra. E aqui no centro fica o valor que está gravado no flip-flop atualmente. Tá? Se eu usar o dedo aqui, eu posso alterar forçadamente esse valor aqui sem usar as entradas de escrita. Então, além das entradas que a gente já estudou aqui de S, R e clock, tá? E esse clock tem um detalhe, se a gente selecionar aqui, a gente vai ver que esse clock ele chama de gatilho. Tá? Esse clock ele pode ser tanto na borda de subida como de descida, só que no Logisim a figura não muda, tá? Subida e descida não fica com a bola aqui, tá? Na nossa convenção aqui a gente utiliza a bola aqui deixando claro que é borda de descida, e pode ser nível alto ou nível baixo, e também tanto no nível alto quanto no nível baixo ele, apesar de ser um flip-flop sensível a nível, ele mantém o triângulo aqui, tá? Então, esse aqui está fora do padrão que a gente viu. Os flip-flops que tem o triângulo na entrada de sincronia são apenas aqueles que são sensíveis à borda, tá? E não a nível. Tudo bem, já dá para usar ele. Então, aqui ele tem uma entrada aqui que está em cinza, escrito 1, tá? Essa é a entrada de preset, tá? Então, só que esse preset aqui, ele é com lógica positiva. Então, quando em 1, o estado do pino será 1 assincronamente. Ou seja, ele vai escrever 1 quando a gente joga em nível alto esse preset aqui. E esse 0 aqui é o clear assíncrono, tá? E também é lógica positiva, nesse modelo do Logisim, tá? E ele tem uma entrada adicional aqui que ele chama de EN, de Enable, que é uma entrada de habilitação de alta hierarquia, ou seja, ele está acima do gatilho aqui, tá? Só que ele também é sensível a nível. Então, quando em 0, os gatilhos do clock não serão efetivos. Isso significa que se a gente colocar o Enable igual a 0, ou seja, desabilitar o flip-flop,
ele vai parar de escrever, tá? Então, tem todos os flip-flops aqui que a gente estudou, né? O D, o T, todos eles têm essas entradas aqui, e o JK, né? Então, a ideia é essa. A partir de então, vocês são capazes aí de entender o que cada uma das entradas aqui do modelo do simulador é capaz de fazer, tá? Vamos só testar aqui para vocês verem. Esse flip-flop é SR mesmo. Se eu colocar aqui 2 pinos de entrada, então eu coloquei aqui 2 pinos de entrada e 2 pinos de saída. Não vou utilizar a princípio aqui o Clear e Reset, tá? Vou colocar esse flip-flop como sensível à borda de subida. Então, quando eu no momento está escrito 0 aqui, então se eu der um reset aqui, o clock aqui está em 0. Se eu jogar o clock para 1, eu vou criar uma borda de subida, certo? Então, nesse momento a operação teria ocorrido, só que aqui o reset com o meu flip-flop em 0 não causa nada. Se eu puser aqui o set igual a 1, então podem ver que se eu alterar aqui não muda nada. Então, para que ocorra a escrita, eu preciso gerar uma borda de subida aqui, que seria passando isso aqui de 0 para 1. Então, no momento em que eu clicar e passar ele do estado 0 para 1, ele escreve 1 na saída. Então, aqui está o Q e aqui está o Q barra, tá? Então, se eu quiser escrever agora reset, então eu preciso gerar aqui uma borda de subida e ele escreve o reset aí. Então, posso usar aqui também as entradas de assíncronas. Então, no Logicim, essas entradas assíncronas aqui, elas são nível lógico, elas são lógica positiva. Então, se eu jogar para 1 aqui, o preset, ele escreve 1 imediatamente. Se eu jogar o reset para 1 aqui, ele escreve 0 imediatamente. Aliás, o clear. E não depende do clock, tá? Então é assíncrono, não depende da entrada de sincronia. Então essa é a ideia aí. Até uma próxima.